Há séculos, o ser humano busca alterar sua percepção, expandi-la, escapar dela, entendê-la. Hoje chamamos isso de cannabis e todos acham que conhecem seus efeitos. Os olhos vermelhos, a boca seca, aquela fome que aparece sem pedir licença, mas o que poucos entendem é por que isso acontece. E quando você entende o porquê, algo muda. Porque você já não vê mais como um simples hábito, mas sim como uma interação profunda com o seu próprio sistema interno. Hoje não vamos falar de opiniões, vamos observar o corpo, como faria um mestre antigo, com precisão, com curiosidade e sem enganos. E talvez no final você não veja isso da mesma forma. Antes de existir qualquer substância externa, antes de alguém acender qualquer coisa, antes mesmo de você saber o que era a cannabis, seu corpo já tinha um sistema pronto para interagir com ela. Não é por acaso, não é coincidência, é intencional, chama-se sistema endocannabinoide. E não é algo moderno que surgiu com a cultura atual. É um sistema antigo, profundo, integrado na sua biologia desde sempre. Um sistema que não faz barulho, mas que está trabalhando em cada momento da sua vida. Quando te sientes em calma, está lá. Quando você sente ansiedade também, quando você sente fome, quando fica satisfeito, quando dorme, quando deseja, quando se motiva, ou quando não tem vontade de fazer absolutamente nada. Esse sistema está operando em segundo plano, como um regulador invisível, um guardião do equilíbrio, porque sua função principal não é te dar prazer, nem te deixar chapado, nem te relaxar. É te manter em um ponto estável, homeostase, esse estado onde tudo funciona como deveria, sem excessos, sem carências. Agora, é aqui que a maioria não percebe o que realmente está acontecendo. Dentro desse sistema existem receptores. Os CB1 predominam no cérebro, em áreas relacionadas à memória, ao prazer, à percepção, à coordenação e à tomada de decisões. Basicamente, em tudo o que faz de você quem você é. E os CB2 estão mais distribuídos pelo corpo, sistema imunológico, tecidos, órgãos, áreas onde se regula a resposta física. Agora imagine isso com clareza. Seu corpo está cheio de fechaduras. E essas fechaduras não estão aí por acaso. Elas são projetadas para receber sinais muito específicos, em momentos muito concretos, com uma precisão quase cirúrgica. Elas se ativam quando devem e se desligam quando já não são mais necessárias. Esse é o equilíbrio. Mas então aparece o THC. E é aqui que a história deixa de ser sutil, porque o THC não chega como um sinal delicado. Não chega com precisão. Chega como uma chave que se encaixa em muitas dessas fechaduras ao mesmo tempo. Não pergunta, não espera, simplesmente entra e ativa. E muda tudo, porque você já não está mais modulando o sistema, você está superestimulando. É como se, em uma sala cheia de interruptores, projetados para serem ligados um a um, alguém decidisse ligar todos de uma vez. Luzes, ventiladores, alarmes, tudo funcionando ao mesmo tempo. O resultado? Um estado alterado, às vezes prazeroso, às vezes confuso, às vezes profundo e outras vezes simplesmente estranho. E é aqui que entra outro protagonista que muitos mencionam, mas poucos entendem: o CBD. Ao contrário do THC, o CBD não tenta dominar o sistema. Ele não chega fazendo barulho, pelo contrário, é mais silencioso. Interage de forma mais indireta, modulando, suavizando, ajustando. Não te deixa chapado no sentido clássico, é mais como aquele amigo que não fala muito, mas quando fala, coloca ordem na conversa. Enquanto o THC tende a empurrar o sistema, o CBD tenta equilibrá-lo. Um acelera, o outro regula. Mas aqui vem o ponto que muda a perspectiva. Seu corpo já produz seus próprios canabinoides. Sim, você não precisa de nada externo para ativar esse sistema. Seu organismo gera substâncias semelhantes em doses exatas, no momento certo para manter aquele equilíbrio do qual falávamos. Ou seja, o sistema não foi criado para a cannabis.
A cannabis ele se encaixa em um sistema que já existia. E quando você entende isso, algo se quebra dentro da narrativa comum, porque você não está mais adicionando algo novo. Você está interferindo em algo que já estava perfeitamente calibrado. E claro, isso não significa que seja bom ou ruim, significa que tem um impacto real, mensurável. Por quê? Porque quando você modifica um sistema que regula sua percepção, sua motivação, sua fome, seu descanso, você não está mexendo em algo superficial, você está mexendo nos alicerces. E é aqui que muitos ficam apenas com a parte divertida, as sensações, o relaxamento, o riso fácil. Mas ignoram o que acontece por baixo. É como aproveitar a música sem perceber que alguém está mexendo nos fios do sistema elétrico. Pode ser que tudo pareça bem, mas algo está sendo alterado. E a pergunta não é se esse sistema responde, porque ele responde. A pergunta é: até que ponto você entende o que está ativando dentro de si? Porque quando você não entende, você não está experimentando, você está reagindo. O primeiro impacto: coração e pressão. Quando o THC entra no seu corpo, ele não faz isso em silêncio. Não é uma substância que passa despercebida. Não passa despercebida, não passa sem deixar rastro. Não, o corpo detecta e responde. O primeiro a reagir é o coração, que aumenta seu ritmo, bate mais rápido, mais forte, como se algo tivesse mudado de repente. E o curioso é que nem sempre há uma ameaça real. Você não está correndo, não está em perigo. Mas o corpo age como se algo importante estivesse acontecendo. É como se alguém tivesse acionado um interruptor interno e o sistema cardiovascular dissesse: ok, algo está acontecendo, vamos nos ativar. Mas é aqui que a história fica interessante, porque enquanto o coração acelera, os vasos sanguíneos fazem o contrário, eles se relaxam, se expandem, se abrem. Isso se chama vasodilatação, e o que provoca é que o sangue flua com mais facilidade, com menos resistência. Então você tem duas forças acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, o coração batendo mais rápido. Por outro lado, os caminhos por onde o sangue circula estão se abrindo. É como se você estivesse acelerando o motor, mas alargando a estrada ao mesmo tempo. Qual é o resultado? Uma sensação estranha. Seu corpo não está em modo de estresse total, mas também não está em completo repouso. Está em um ponto intermediário difícil de definir, um estado híbrido. E é aqui que muitas pessoas, algumas pessoas, dizem: me sinto estranho, mas bem. Claro, porque o sistema está ativo, mas não colapsado, está estimulado, mas não em alerta máximo. É uma espécie de equilíbrio artificial, um estado onde o corpo se move, mas também se solta. Agora, tem algo mais que poucos mencionam: quando os vasos sanguíneos se dilatam. A pressão arterial pode diminuir, e isso, em algumas pessoas, pode gerar sensações como leveza, uma leve tontura e aquela sensação de que você se levanta rápido e o mundo demora meio segundo para se ajustar. Nada dramático na maioria dos casos, mas o suficiente para você perceber que algo não está funcionando como sempre. E é aqui que entra um detalhe interessante. O corpo não está falhando, está se adaptando em tempo real a um sinal que não esperava receber dessa forma. Por quê? Lembre-se disso. O sistema endocannabinoide foi projetado para ajustes finos, precisos, quase milimétricos. Mas o THC não chega com sutileza, chega como um sinal intenso, sustentado, que empurra o sistema além da sua faixa habitual. E o corpo faz o que sabe fazer de melhor: compensar, ajustar, equilibrar o que foi alterado. Agora, de fora pode parecer algo simples. O coração bate mais rápido, os vasos se relaxam e pronto. Mas por dentro é uma coreografia complexa, uma tentativa constante do corpo de se manter em equilíbrio, enquanto algo externo o empurra para outra direção. E aqui vem o ponto-chave. Essa sensação que muitos descrevem como relaxamento nem sempre é relaxamento puro. Às vezes, é o resultado de duas forças opostas acontecendo ao mesmo tempo: atividade e calma, impulso e abertura.
E é nesse cruzamento que começa a experiência. Uma experiência que não é só mental, mas profundamente física. Porque antes que seus pensamentos mudem, já mudou o que acontece dentro de você. E o coração foi o primeiro a perceber. Olhos vermelhos. E não é o que te disseram. Durante anos, te deram uma explicação conveniente. É a fumaça, simples, rápido e convincente o suficiente para não questionar. Ou, se seus olhos lacrimejam, é a fumaça. Se eles ficam vermelhos, também. Caso encerrado. Mas essa história é superficial demais para o que realmente está acontecendo. Porque se fosse só a fumaça, como você explica que acontece exatamente a mesma coisa quando não há fumaça? Comestíveis, óleos, tinturas, cervejas, sem combustão, e mesmo assim os olhos falam. E quando o corpo fala, é bom ouvir. O que realmente acontece é muito mais interessante. Dentro dos seus olhos há uma rede de pequenos vasos sanguíneos, minúsculos, quase invisíveis, mas fundamentais. E esses vasos têm receptores canabinoides. Sim, também aí. Quando o THC entra no seu sistema, ele se liga a esses receptores e provoca algo muito específico. Vasodilatação, os vasos se relaxam, se expandem e permitem que passe mais sangue. E quando isso acontece nos olhos, não tem como esconder. O sangue preenche esses pequenos capilares e o branco do olho deixa de ser tão branco, ficando vermelho. Não porque esteja danificado, não porque esteja irritado, mas porque está mais cheio de vida do que o normal. É o aumento da circulação se tornando visível. É como se seu corpo, por um momento, tirasse o filtro e deixasse você ver o que normalmente permanece oculto. Agora tem algo curioso aqui. Muita gente tenta disfarçar isso. Colírio, olhar para baixo, óculos escuros agora suspeitos. Mas o corpo não está tentando esconder isso. O corpo está mostrando, porque os olhos não só veem, eles também revelam. E neste caso, estão revelando que algo dentro do seu sistema mudou, que os vasos estão mais abertos, que a dinâmica interna foi alterada. E aqui vem um detalhe que poucos consideram. Isso não acontece imediatamente, não é como se você desse uma tragada e automaticamente ficasse com os olhos vermelhos como um semáforo no horário de pico. Leva tempo. Por que não? É uma reação superficial, é um processo interno progressivo, onde a pressão, a circulação e a resposta vascular vão se ajustando. É o corpo se reorganizando pouco a pouco, e quando esse ajuste atinge certo ponto, se torna visível. Por isso às vezes demora, por isso às vezes é mais intenso e outras vezes mal se percebe. Depende do contexto, do corpo, da dose, do momento. Mas o mecanismo é o mesmo, e entender isso muda a perspectiva, porque já não é algo externo que te irrita, é algo interno que te transforma. Seus olhos não estão reagindo ao ambiente, estão respondendo a um sinal que vem de dentro, e isso é muito mais profundo do que parece. Porque quando algo interno se torna visível, você já não pode fingir que não está acontecendo, o seu olhar revela isso. Mesmo que você não diga nada, seu corpo, sua expressão, escolhe no que focar. A boca seca, essa sensação incômoda que aparece sem pedir licença, não é uma falha, é uma mensagem. Seu corpo produz saliva o tempo todo, sem que você perceba, sem que você peça, não só para que você possa falar ou engolir sem parecer um robô enferrujado, mas porque ali começa algo muito mais importante, a digestão. A saliva contém enzimas que começam a decompor os alimentos. Lo que comes, lubrica, protege. É, de certa forma, o primeiro contato entre o mundo exterior e o seu sistema interno. E normalmente funciona em silêncio, mas quando o THC entra em cena, algo muda. As glândulas salivares, parótidas, submandibulares, sublinguais também têm receptores canabinoides. E quando el THC A produção de saliva diminui, não para completamente, mas cai o suficiente para que você perceba, e você percebe rápido.
De repente, você engole e não tem nada. Você fala e sente que falta fluidez. Você começa a beber água, como se fosse a solução para todos os seus problemas existenciais. E nesse momento você pensa, isso é incômodo. Mas o que está acontecendo é muito mais interessante. Seu corpo não está falhando, ele está escolhendo, ele está redirecionando recursos. Porque quando o sistema endocannabinoide é ativado dessa forma, outras funções passam a ter prioridade. Percepção, sensação, processamento interno e funções, como a produção de saliva, deixam de ser prioritárias. É como se seu corpo dissesse, agora estamos focados em outra coisa. E claro, você interpreta isso como um incômodo. Mas por dentro é um reajuste, uma mudança de foco. Agora tem algo ainda mais curioso. Essa sensação não depende da fumaça. De novo. Porque mesmo sem fumar, a boca seca aparece, o que confirma mais uma vez que não é uma reação externa. É uma resposta interna. Uma consequência direta de ativar um sistema que regula múltiplas funções ao mesmo tempo. E aqui entra um pequeno detalhe que muitos ignoram. A boca seca não é apenas incômoda. Também é um sinal de que o equilíbrio mudou. Porque quando você reduz a saliva, também altera o ambiente natural da boca. Menos proteção, menos limpeza natural, mais vulnerabilidade se isso se tornar frequente. Nada dramático em momentos pontuais. Mas é relevante se virar hábito. E é aí que o corpo começa a se acumular. Pequeñas consecuencias que no siempre son evidentes al principio, pero más allá de lo físico, hay algo casi simbólico en esto. La que normalmente fluye. É onde o corpo começa a mudar. E é onde começa a mudar. E enquanto você procura água, seu corpo continua trabalhando. Mudar. E é onde? Organizando prioridades. Sempre faz isso, em silêncio. O grande mito que cai durante muito tempo, a explicação era conveniente. É a fumaça. Pronto, caso encerrado. Uma resposta rápida para não ter que pensar muito. Se os olhos ficam vermelhos, é a fumaça. Se a boca fica seca, é a fumaça. Se você se sente diferente, bom, você já sabe. A fumaça de novo fazendo das suas. A fumaça levou toda a culpa. Como aquele amigo que sempre acaba pagando a conta, mesmo sem ter pedido nada. E claro, fazia sentido. Ar quente, partículas, irritação. Uma história lógica, fácil de aceitar. E acima de tudo, fácil de repetir. Mas a realidade raramente é tão simples. Porque quando o ser humano muda a forma de fazer algo, a verdade começa a aparecer. E foi exatamente isso que aconteceu. De repente, as pessoas pararam de fumar e começaram a consumir cannabis de outras formas. Comestíveis, óleos, extratos, sem fumaça, sem combustão, sem desculpas. E, mesmo assim, os olhos continuavam vermelhos, a boca continuava seca, a fome continuava aparecendo como se alguém tivesse desbloqueado um nível secreto do apetite. Agora você já pode culpar a fumaça. Aí tem algo que não se encaixa. E quando algo não se encaixa, ou você ignora, ou você se atreve a olhar mais fundo. E quando olharam mais fundo, o que encontraram foi isso. Não era um efeito externo, era interno. O THC não precisa de fumaça para fazer seu trabalho. Não precisa irritar nada. Só precisa entrar e encontrar o que já estava lá. Receptores. Portas abertas dentro da sua biologia. E no momento em que se une a eles, começa uma conversa silenciosa dentro do seu corpo. Uma conversa que você não vê, mas sente. A fumaça pode ser o veículo, mas nunca foi a origem. É como culpar o carro pelo destino para onde você decide ir. O verdadeiro protagonista sempre esteve dentro. Seu sistema endocannabinoide. Esse sistema que regula seu equilíbrio, que ajusta seu estado interno, que mantém tudo em uma espécie de harmonia invisível. E de repente, chega o THC e começa por apertar botões que normalmente são ativados com precisão.
Mas agora, sem esse controle fino, é como se alguém entrasse em uma sala cheia de interruptores. E em vez de ligar um, ativasse todos ao mesmo tempo. De alguns efeitos você vai gostar. Outros nem tanto, mas todos vêm do mesmo lugar. Não da fumaça, mas sim da interação direta com o sistema que não foi projetado para esse tipo de estimulação constante. E é aqui que muita gente se incomoda, porque isso quebra a narrativa fácil, porque você já não pode mais dizer, é só a fumaça. Agora você precisa aceitar algo mais profundo. Seu corpo responde porque está sendo ativado por dentro. Não é algo que vem de fora, é algo que ocorre dentro de você. Isso muda completamente a perspectiva, porque quando você entende isso, já não vê o consumo como algo superficial. Você vê como o que realmente é, uma intervenção direta em um dos sistemas mais delicados do seu organismo. E sim, você pode ignorar isso, pode continuar dizendo que não é para tanto, mas o seu corpo não acha isso. E seu corpo responde, sempre, não é a mesma coisa fumar. Quando você coloca uma substância no corpo, não é um detalhe menor. É literalmente o que define a experiência. Não é a mesma coisa tocar a superfície da água do que se submergir nela. Quando você inala cannabis, o caminho é direto. O THC entra pelos pulmões, passa para o sangue e em questão de minutos já está no seu cérebro. Rápido, sem filtros, sem rodeios, é como acender uma faísca. Você sente quase instantaneamente, sobe rápido, se instala e com o tempo também começa a diminuir. É uma experiência mais controlável, mais previsível. Você pode medir, ajustar, decidir se quer mais ou parar. Mas quando você ingere, tudo muda. Nesse caso não se trata mais de velocidade. Você está lidando com transformação. O THC não entra diretamente no sistema. Primeiro passa pelo sistema digestivo, depois chega ao fígado e nesse processo acontece algo fundamental. Ele se transforma em outra substância, mais potente em termos psicoativos, mais profunda, mais intensa, mais difícil de prever. Ou seja, não só chega mais tarde, chega diferente, e é aqui que muitos baixam a guarda, porque no começo não acontece nada. E esse não acontece nada é perigoso, porque a mente interpreta, com certeza eu preciso de mais. E então você come mais um pouco e depois mais um. E bem quando você decide que isso não funciona, começa. Primeiro suave, depois mais presente. E de repente você está dentro. Não pode pausar, não pode diminuir, só pode atravessar. É como uma onda que parecia distante, tranquila, inofensiva. E quando ela chega, não te toca de leve, ela te envolve. E é aqui que a experiência se torna mais introspectiva, mais intensa, às vezes até mesmo avassaladora. Porque o corpo processou a substância, a transformou e a integrou de uma forma mais profunda. Não é um impacto superficial, é algo que se desdobra de dentro para fora. Agora, isso não significa que um seja melhor que o outro, mas sim que são experiências completamente diferentes. Uma é queima rápida, a outra é combustão lenta. Uma te permite brincar com o limite, a outra te empurra além sem avisar. E aqui vem o ponto que poucos dizem em voz alta. A maioria das más experiências com a cannabis não vem de fumar, vem de subestimar o que se ingere, de acreditar que, como não se sente nada, nada está acontecendo até que acontece. Quando acontece, você já não está negociando. Você já está dentro do processo e o corpo não tem botão de desfazer. Por isso, entender essa diferença não é um detalhe técnico, é uma questão de consciência. Porque quando você sabe como algo entra no seu sistema, começa a entender como isso pode te transformar. E aí, você já não reage mais. Você decide, a fome que não faz sentido. Dentro do seu cérebro, existe um centro silencioso que decide o que você imagina. Ele não grita, não se anuncia, mas comanda. O hipotálamo. Um pequeno núcleo com um poder enorme regula sua temperatura, seus hormônios, sua energia e algo que parece simples, mas não é nada simples: a fome.
Porque a fome de verdade não é só vontade de comer. É um sistema de sinais perfeitamente coordenado. Seu corpo detecta os níveis de energia. Hormônios como a leptina e a grelina enviam mensagens e o hipotálamo interpreta tudo isso para te dizer uma coisa muito específica. Você precisa comer? Ou já é o suficiente? Isso já é o suficiente. É fundamental. É o que te impede, o que coloca um limite, o que evita que você continue comendo quando o seu corpo já tem o que precisa. Mas quando o THC entra em cena, esse equilíbrio é alterado, não de forma caótica, mas de uma maneira quase irônica. Porque o THC não destrói o sistema, ele o engana. Dentro do hipotálamo existem neurônios projetados para ativar a saciedade, para te dizer, você está cheio. Mas quando o THC se liga aos receptores canabinoides nessa região, algo muda no seu funcionamento. E é aqui que a história fica fascinante. Esses neurônios, em vez de reforçar o sinal de saciedade, eles começam a se comportar de forma diferente. Eles liberam substâncias que, em vez de te frear, te empurram a continuar. É como se o guardião do limite adormecesse durante o seu turno. E então ninguém te impede. Mas não é só isso. O THC também altera a forma como você percebe a comida. Os sabores ficam mais intensos, os cheiros se tornam mais atraentes. A experiência de comer se torna mais prazerosa. O que antes era comida normal, agora parece um banquete. E claro, se você juntar duas coisas, menos sinal de já é suficiente e mais prazer ao comer. O resultado é inevitável. Você come mais. Não porque seu corpo precise, mas porque sua percepção foi modificada. E é aqui que muitas pessoas se confundem. Ou pelo menos é o que pensam. Estou com mais fome. Mas não é fome de verdade. É uma distorção do sinal. É como se o sistema que regula o equilíbrio estivesse enviando informações alteradas, como um GPS que de repente decide que todos os caminhos levam à geladeira. E você confia. Agora tem um detalhe ainda mais profundo. A fome, em muitos casos, não é só física, é emocional. E o THC, ao interagir com os sistemas de recompensa e prazer, pode amplificar essa sensação de querer mais. Não só comida, mais estímulo, mais sensação, mais experiência. E aí, comer se torna uma extensão desse impulso. Não é nutrição, é busca. Busca de algo que, na verdade, não está na comida. Mas nesse estado, parece que está. Você pode abrir um pacote, acabar com ele, olhar para outro e pensar, bom, mais um não tem problema. Spoiler, foi exatamente o que você pensou antes. E é aqui que o conceito se torna quase simbólico, porque nesse momento você não está comendo para encher o corpo. Você está tentando preencher uma sensação. E essa sensação não se preenche assim. Mas o sistema alterado não sabe disso, ou melhor dizendo, não consegue parar. Muda a forma como você vê essa fome, porque já não é só um efeito curioso, é uma janela direta de como uma substância pode alterar sua percepção de necessidade. E quando a percepção do que você precisa é alterada, você começa a perder clareza sobre o que realmente te faz bem. E aí, sem perceber, você cruza uma linha, não a de comer mais, mas a de parar de ouvir o que seu corpo estava tentando te dizer desde o começo. E você chegou até esse ponto, pare um segundo. Respira, porque o que você acabou de fazer não é normal. A maioria entra, consome, se distrai e vai embora. Mas você ficou. E isso diz muito mais sobre você do que você imagina. Existe uma parte dentro de você que não quer continuar vivendo no automático, que já não se contenta com o superficial, que está começando a olhar para dentro, mesmo que doa. E isso é o começo de algo muito poderoso. Então escreva nos comentários, continuo desperto, continuo. Não é uma frase qualquer. É um lembrete de que, mesmo no meio do barulho, existe uma parte de você que escolheu não adormecer. E essa parte merece ser honrada quando se repete tolerância, dependência, um vício. O corpo humano não é frágil,
ele é adaptável. Isso é, ao mesmo tempo, sua maior vantagem e seu maior risco, porque tudo o que você repete, seu corpo aprende. Tudo o que você repete, seu cérebro assimila. Não importa se é um hábito, uma emoção ou uma substância. Se acontece uma vez, é experiência. Se acontece muitas vezes, vira um padrão. E o THC não é exceção. Quando entra no seu sistema de forma ocasional, o corpo responde, se adapta e volta ao seu equilíbrio. Mas quando essa experiência se repete, algo mais profundo começa a acontecer. Primeiro aparece a tolerância, e isso nada mais é do que um sinal claro de adaptação. O que antes te causava certo efeito, já não produz o mesmo. Não porque a substância tenha mudado, mas porque o seu sistema já não responde da mesma forma. Ou melhor, os receptores. Aqueles mesmos que antes reagiam com facilidade, começam a ficar menos sensíveis. É como se dissessem, isso eu já conheço, não preciso reagir do mesmo jeito. E então você precisa de mais. Mais quantidade, mais frequência, mais intensidade. Para chegar ao mesmo ponto de antes. E aqui muitos não percebem, porque a mudança é gradual, sutil, quase imperceptível. Até que um dia você percebe que o que antes era suficiente já não é mais. E sem perceber, você cruzou o primeiro limiar. Depois, pode surgir a dependência. E é aqui que a história fica mais interessante. Porque a dependência não é só química, é uma adaptação do sistema. Seu cérebro começa a funcionar contando com a presença do THC. Não porque precise disso no sentido dramático, mas porque se acostumou a funcionar assim. E quando de repente você tira isso, o sistema se desajusta, não está quebrado, está se recalibrando, mas nesse processo aparecem sinais. Irritabilidade, ansiedade, mudanças no sono, menos apetite, como se algo estivesse faltando. E muitas pessoas interpretam isso como uma necessidade real. Mas na verdade é um reajuste. Um sistema que estava operando com essa variação e de repente precisa aprender a funcionar sem ela. É como tirar as rodinhas de uma bicicleta depois de tê-las usado por tempo demais. Não é que você não consiga andar, é que você tem que reaprender o equilíbrio. E então, em alguns casos, aparece la adicción. Y aquí hay que ser claros. La adicción no es debilidad. No es falta de carácter. Es un patrón donde el consumo deja de ser una elección. Você começa a criar uma necessidade percebida, onde você já não consome para experimentar, mas para evitar se sentir mal. Onde você sabe que há consequências, mas mesmo assim, continua. E aqui entra algo ainda mais profundo. O sistema de recompensa, aquele mesmo que te motiva, que te impulsiona, que te faz buscar o que te gera bem-estar. O THC interage com esse sistema. E se a experiência se repete, o cérebro começa a associar essa substância com alívio, prazer, fuga. E então ele a procura, não por lógica, não por decisão consciente, mas por aprendizado. E é aqui que o equilíbrio interno começa a perder terreno. Porque em vez de gerar bem-estar de dentro de si, você começa a depender de algo externo para alcançá-lo. E isso muda as regras do jogo. Porque quando o equilíbrio depende de algo fora de você, você já não é completamente livre. E esse processo não acontece de um dia para o outro. Não é dramático no começo. É progressivo, silencioso, quase invisível. Até que um dia você percebe que já não está escolhendo com a mesma clareza. E aí o controle começa a se deslocar. Não desaparece completamente, mas deixa de estar totalmente nas suas mãos. E esse é o ponto que poucos querem enxergar, porque não é confortável, mas é real. O corpo se adapta, a mente aprende e o que você repete te transforma. Sempre. O ser humano tem uma necessidade quase automática de ir aos extremos, ou demoniza tudo, ou transforma em algo inofensivo, preto ou branco, bom ou ruim, seguro ou perigoso. Mas a realidade raramente funciona assim. E com a cannabis também não. Nem todo mundo que consome se perde.
Nem todo mundo que experimenta fica preso. Essa é a parte que muitos usam para justificar tudo. Eu estou bem, então não tem problema. Mas essa é uma visão incompleta. Porque nem tudo é inocente, nem tudo é neutro, nem tudo é de graça. Há pessoas que cruzam uma linha e outras que não, mas essa linha não está marcada com um letreiro luminoso. Não avisa, não faz barulho. Você cruza, sem perceber. E é aqui que entra um fator que muda completamente o jogo, o momento em que você começa. Porque não é a mesma coisa introduzir uma substância em um sistema já formado do que fazer isso em um que ainda está sendo construído. O cérebro não nasce pronto, ele se desenvolve. Ele é moldado com o tempo, com experiências, com estímulos, e durante esse processo é muito mais sensível, mais plástico, mais moldável, mais vulnerável. Tudo o que entra nesse sistema deixa uma marca, nem sempre visível, mas é real. E quando o THC interage com o cérebro em desenvolvimento, não está apenas gerando uma experiência momentânea, está interferindo em um processo. Em como as conexões se consolidam, em como a motivação é regulada, em como o equilíbrio interno é estabelecido. É como construir uma casa enquanto alguém muda os planos sem avisar. Pode ser que as estruturas se mantenham, mas algo não fica exatamente como deveria. E é aqui que os dados começam a refletir o que o corpo já sabe. O risco de desenvolver problemas aumenta quando o consumo começa cedo. Não é uma ameaça, é uma consequência lógica. Agora, comparado com outras substâncias, a cannabis pode parecer menos agressiva, menos destrutiva, menos imediata em seus efeitos mentais. E em muitos casos, isso é verdade. Mas aqui está o erro mais comum: confundir menos perigoso com inofensivo. Porque não são a mesma coisa. Uma faca de cozinha não é tão perigosa quanto uma arma de fogo, mas isso não significa que não possa causar dano se você não souber usá-la. E com a cannabis acontece algo parecido. Não é o extremo mais sombrio do espectro, mas também não está fora dele. Tem efeitos, tem impacto, tem consequências. Especialmente quando é usado sem consciência. E é aqui que a conversa fica desconfortável, porque não se encaixa em discursos simples. Nem com o medo exagerado, nem com a despreocupação total. Fica nesse ponto intermediário onde é preciso pensar. E pensar, às vezes, incomoda mais do que qualquer substância, mas é ali, bem ali, que começa a verdadeira clareza. O sistema endocannabinoide tem um propósito claro: manter você em equilíbrio. Mas quando você força esse sistema repetidamente, em uma única direção, o equilíbrio se rompe e o corpo se adapta. Ele sempre faz isso. A questão não é julgar a substância. Isso é superficial. A verdadeira pergunta é mais profunda. Você usa algo para explorar sua mente? Ou você está dependendo de algo para sustentá-la? Porque existe um limite invisível. E quando você o cruza, não é mais você quem guia a experiência. E reconhecer esse momento é o que separa a consciência da inconsciência.